Bom dia a todos, sejam bem-vindos à série mundial do Templo Arte do Jorei. Pedimos que desliguem os celulares, por favor. Baseados na diretriz para esse ano, o despertar para a importância da gratidão no servir a Deus através do Jorei Sem Fronteira será o alicerce da grande construção e da formação do elemento humano com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Inicia-se nesse momento o culto matinal do dia 21 de fevereiro de 2022 do Templo Arte do Jorei. Oração a Matsunorito, Salmo de Meishu-sama, oração do Reino do Céu na Terra, Pai Nosso e oração para Miroku Dai Kokuten.
Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuromi nomi koto mochite sumemi oyakamu izanagi nomi koto tsukushi no himuka no tachi hana no odono ahagi harani misogi hara itamo toki ninari maseru harai dono o kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegario harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio Amatsukami kunitsukami yaoyorozu no kami tachi tomoni ameno fuchi koma no mimi furita tete kikoshi meseto kashikomi momaosu Miroku omi kami mamori tamai saki hae tamai miroku omi kami mamori tamai saki hae tamai Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai Kamnagara tamachi hae mase, kamnagara tamachi hae mase. Toki, tempo. Wagameni wa, wagameni wa. Saki no saki made Otsuru nari Sare do uchiake Gata ki kurushi sa Imashibashi Imashibashi Mate mame hito yo Yume nidamo Omoe no sachi no chikame banari keri Makoto naki hito to makoto no aru hito no kejime tsuku yozo owari nari keri. Meus olhos veem bem mais além das entranhas do futuro. Sofro por não lhes poder falar abertamente. Fiquem tranquilos, esperem um pouco mais. Aproxima-se uma vida aventurosa, nunca antes sonhada. Mais uma era está findando. É tempo de distinguir. Quais de vós, ó seres humanos, tendes Makoto? Miroku Mikami Supremo Deus, Miroku Omikami Supremo Deus, Messias, renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade, Vaujorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade
e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Miroku dai kokuten mamorita mai sakiha etamai. Miroku dai kokuten mamorita mai sakiha etamai. Kalnagara tamachiha emase, Kalnagara tamachiha emase. Por favor, queiram sentar-se. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Ensinamento de Meixo Sama. Ministros e membros têm um relacionamento kármico? Interlocutor. Às vezes parece que o ministro da messiânica não tem devoção suficiente e, consequentemente, não é bem respeitado por algum dos membros. Eles acham que o ministro deve ser substituído por alguém que possa ajudá-los a aprender os ensinamentos mais profundamente. Qual atitude é a correta? Meixo Sama. Este é um problema que indica uma compreensão superficial da fé. Deus é quem providenciou aquele ministro para os membros. Por isso não podemos fazer nada nessa situação. Cada membro tem um karma com aquele ministro. E o ministro é um professor para o membro. Nesse caso, o membro está vendo essa situação apenas do ponto de vista humano. Se o professor é bom, então pode haver uma influência positiva, mas não é particularmente importante. O importante é o próprio membro. O professor é a segunda ou terceira prioridade. Olhe para você. Como você está? Sua atitude é a coisa mais importante? É bom respeitar seu professor, independente de eu sugerir ou não. Mesmo que você não puder respeitá-lo, tente seguir a lei da ordem em relação às suas atitudes, a sua atitude. Negligencia-nos totalmente. Em vez disso, você deve achar que o seu professor não tem devoção perfeita. Você deve fazer o seu melhor esforço para mudar seu professor. Interlocutor. Hoje em dia há mais membros reclamando disso. Meixo Sama. Sim, eu sei. Mudar de professor para outro é realmente despropositado. Se você fizer a pergunta ao professor e o professor não puder responder, então você pode fazer a mesma pergunta para mim. É por isso que estou oferecendo esta oportunidade. A Luz que Guia Gokoya Roku, volume 1. Oração no Soreishi, oração a Matsunorito, oração a Kanon, oração a Kakuryo, Salmo e Pai Nosso. Taka amaharani kamitsumari masu kamurogi kamuromi nomi koto mochite sumemi oyakamu izanagi nomi koto tsukushino himuka no tachi hanano odono ahagi harani misugi harai tamo otoki ninari maseru harai dono kamitachi moro moro no magago totsumi kegareo harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio Amatsukami kunitsukami a oyorozu no kami tachitomoni a menofu chikoma no mimi furitatete kikoshime seto kashikomi momaosu miroku omi kami mamori tamai sakihai tamai miroku omi kami mamori tamai sakihai tamai Kanagara tamachi haimase, kanagara tamachi haimase. Mishiaka no mamori tamai saki hae tamai, Mishiaka no mamori tamai saki hae tamai.
Kanagarata Machiha Emase, Kanagarata Machiha Emase. Kakurio no kami mamori tamai sakihai tamai, Kakurio no kami mamori tamai sakihai tamai. Kanagarata Machiha Emase, Kanagarata Machiha Emase. Foi inevitável o aparecimento de impurezas e pecados em meio à sombra da noite lunar. Em pleno dia, de um mundo claro, com sol brilhante, nenhuma maldade poderá ficar oculta. Muitas crueldades não cessaram, continuam escondidas na escuridão que ainda resta no mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com as outras que estão prestes a chegar. Encerramos assim o culto matinal do dia 21 de fevereiro de 2022 do Templo Arte do Jorei. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso aos vossos lares.